Oi, gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou falar sobre os casais de uma série que eu gosto muito, que eu até já postei vídeo aqui no canal, que é da série Teen Wolf. Teen Wolf era uma série muito boa em formar casais e em fazer trocas de casais também. Então no vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho sobre esses casais, quais eram os meus favoritos, quais eu achava que não tinha nada a ver e quais casais eu acho que deveriam ter se formado e não se formado. Então assim, gente, eu vou fazer esse vídeo com spoiler para poder falar um pouquinho mais abertamente, sem tomar muito cuidado com os acontecimentos da série. Então, se vocês não assistiram a série, toma cuidado, porque eu vou falar de algumas coisas importantes que aconteceram durante as temporadas. Eu acho que eu vou começar pelo casal principal, assim, que eu acho que muita gente gostava, pelo menos eu gostava muito, que eram o Scott e a Alice. Para quem não sabe, o Scott ele era um lobisomem, tinha acabado de se transformar e ele conheceu a Alison na escola. Conforme os episódios foram passando, o Scott descobriu que a Alison era de uma família de caçadores, então isso por si só já era um grande problema pro relacionamento dos dois. Mas assim, o que eu gostava muito da relação deles é que tinha muito aquela questão do primeiro amor, de um relacionamento proibido, porque o pai da Alison não gostava dos dois juntos. No decorrer das temporadas ele descobriu que o Scott era um lobisomem e ele se colocou contra esse relacionamento. A mãe da Alison também. Então assim, pra mim é o meu casal favorito. Eu gostava muito dos dois juntos. Só que o que aconteceu? Na terceira temporada, a atriz ela resolveu sair da série, então eu acredito que eles foram trabalhando isso durante a segunda temporada, porque na primeira temporada a gente tem uma relação bem sólida ali entre os dois. Apesar de tudo, a gente ainda sente que os dois estão bem conectados, que os dois se gostam muito. Só que na segunda temporada isso já dá uma boa esfriada e eu acredito que tem muito a ver com a saída da atriz, porque eu acredito que eles foram administrando isso de uma maneira bem leve, assim, pra gente não sentir muito. Mas eu acredito que não fez muita diferença, porque até hoje eu sinto muita falta da Alison. Mas primeiro eles fizeram os dois terminar de uma maneira bem absurda, assim, porque o Scott praticamente jogou a Alison pra cima do Matt, assim, de um jeito bem nada a ver, porque ele simplesmente falou, ó, sai com ele pra descobrir o que ele tá armando e tudo bem vocês ficarem juntos. Praticamente falou que tudo bem ela dar uns beijos nele. Pra ele isso não era nada demais, isso foi muito estranho, porque eu sinceramente não imaginava o Scott jogando a Alison pra cima de outra pessoa. E ele simplesmente fez isso na segunda temporada. E a gente sentiu ali o desconforto da personagem, o desconforto da Alison, porque do mesmo jeito que eu estranhei, que talvez muita gente tenha estranhado, essa questão do Scott não ligar, da Alison sair com outra pessoa enquanto tava namorando com ele, também incomodou a personagem. Foi uma coisa assim que tava na cara dela, que ela não tinha gostado, e depois disso eles terminaram. E na terceira temporada eles trabalharam esse encerramento da personagem, porque eles não voltaram mais. Eles tiveram alguns momentinhos juntos ali, na situação do armário, que os dois ficaram presos. Mas com relação ao relacionamento deles, a gente não teve mais nada. Eles passaram a terceira temporada inteira separados. Foi uma coisa muito chata, na minha opinião, que eu gostava bastante dos dois juntos. Eles até trabalharam outro relacionamento para Alison, mas o final da terceira temporada foi a morte da Alison. Com certeza foi um momento bem emocionante e foi um carinho para os fãs que gostavam da Alison com o Scott, porque ela morreu ali nos braços dele, falando que ele era o amor da vida dela. E isso foi muito lindo, assim, porque eu acho que até as pessoas que não gostavam tanto da Alison
se emocionaram nesse momento, porque a cena foi simplesmente linda. Mas com certeza, pra mim, o casal da série, o par do Scott perfeito é a Alison. Falando ainda da Alison, como eu falei, ela teve um outro relacionamento nesse tempo em que ela ficou separada do Scott, que foi com o Isaac. Eu não gosto muito dessa separação de casais quando eu gosto muito do casal. Eu simplesmente fico com uma birra com o próximo casal. Mas no caso da Alison, ela iniciou um relacionamento com o Isaac. Eu gostei bastante, porque eu gostava muito do Isaac. Eu achava o personagem muito engraçado, muito legal. Eu achava que ele se encaixava assim perfeitamente na série. Então, quando os dois começaram, foi uma relação bonitinha, foi uma amizade ali que foi virando uma outra coisa, que eles começaram a ficar mais próximos. Foi uma coisa legal assim da gente ver. Eu confesso que eu não fiquei incomodada, que eu gostei de ver os dois juntos. É muito difícil isso pra mim, porque geralmente quando eu gosto de um casal, eu meio que não admito que eles se separem. Mas no caso da Alison e do Isaac, eu gostei dos dois juntos. Eu só fiquei com um pouco de pena ali no final da terceira temporada, porque mesmo quando a Alison estava com o Isaac, ela fez uma grande declaração de amor pro Scott. O Isaac ficou meio de canto ali, meio sem graça. Foi chata porque eu acredito que ele meio que sabia que ela ainda gostava do Scott. E o Isaac, ele também era muito amigo do Scott. Com certeza aquilo ali foi muito incômodo pra ele ouvir a Alison falar que ainda gostava do Scott. Mas eu gostava bastante dessa relação do Isaac com a Alison. Vamos falar agora de uma coisa que eu tenho certeza que divide muitas opiniões, que é Styles e Lydia. Porque assim, gente, eu sei que a maioria das pessoas ama muito os dois juntos. Mas eu não gosto. Eu não gosto. Sinceramente, nunca me senti bem com esses dois juntos. Porque assim, gente, o Styles, ele gostava da Lydia desde criança, desde a terceira série. Ele nunca escondeu isso de ninguém, era uma coisa que estava estampada na cara dele sempre. Ele sempre falava da Lydia, ele sempre estava cego ali pela Lydia. E a Lydia demorou muito pra perceber esse sentimento do Styles. Em vários momentos eu sentia assim que ele estava sendo feito de bobo, porque ele fazia de tudo por ela e ela praticamente não enxergava ele, principalmente ali na primeira temporada. Ele era totalmente ignorado por ela. Mesmo depois ali, ela percebendo os sentimentos do Styles, pra mim não tinha nada a ver, eu não gostava dos dois juntos. Eu acho que faltou muito a Lydia valorizar o Styles. Agora eu vou falar uma coisa que com certeza muita gente não vai gostar de ouvir, mas eu vou falar. Pra mim, o meu casal pra Lydia é o Jackson. O Jackson era o namorado da Lydia na primeira temporada. Na segunda temporada eles estavam juntos. Só que era um relacionamento muito complicado. Ele era bem grosseiro mesmo com ela. Ele não tratava ela bem. Ele era simplesmente horrível com ela. Ai, nossa, mas por que você tá falando que você gosta dos dois juntos? Porque eu acredito que o Jackson ele teve uma mudança. Ele foi um personagem que cresceu. Aí as coisas que aconteceram com ele na segunda temporada fizeram o personagem mudar, crescer, melhorar. Eu queria ter visto esse desenvolvimento no relacionamento dos dois. Mas depois da segunda temporada o ator saiu da série. Então, pra mim, na minha opinião, o par da Lydia deveria ter sido o Jackson. Porque a gente teria visto um crescimento do personagem e a gente poderia ter visto na terceira temporada a Lydia tendo um relacionamento muito mais saudável com ele. E talvez a gente pudesse ter visto os dois muito mais unidos. Porque na terceira temporada os dois seriam criaturas sobrenaturais que poderiam lidar com aquilo ali juntos, teria sido simplesmente perfeito. Mas assim, falando do Jackson, ele não voltou mais pra série, ele retornou no final da série, na sexta temporada, com outro relacionamento, mas eu vou falar um pouquinho mais disso mais pra frente. Bom, agora eu vou falar do outro interesse amoroso do Styles,
que é a Malia, que pra mim é a minha favorita. Eu gosto muito da Malia. E eu gosto da relação dela com o Styles, porque eu acho que o que a Lydia não valorizou, a Malia valorizou muito, porque apesar do jeito bruto dela, em vários momentos ela demonstrou o quanto ela gostava do Styles. Então, pra mim, aquele ali era o casal perfeito. Eles eram amigos, eles tinham uma química muito gostosa. Aquela coisa ali dele ser todo engraçadinho e dela ser toda desajeitada, dela não saber viver no mundo humano, porque ela viveu vários anos ali na floresta como um coiote. Foi muito legal. A gente sempre via ali o Styles tentando ajudar ela a se adaptar. Tudo pra ele era um progresso. E principalmente, né, gente, o Styles, ele viu que ele tinha opções. Ele viu que o mundo não era só a Lydia. E isso foi simplesmente incrível. Deixa aqui nos comentários qual dos dois vocês preferem. Styles e Lydia ou Styles e Malia. Falando de um outro relacionamento da Lydia, porque a Lydia pegou muito nessa série. Ela teve um relacionamento ali com Aiden, um lobisomem, só que ele tava ali meio com uns vilões, então ele tava ali com a Lydia meio que usando ela, o que foi bem estranho, assim, porque a gente não tinha muita certeza se ele gostava dela ou se ele não gostava. Pra mim, ele não gostava. Pra mim, o Aiden era um personagem muito estranho. Eu, sinceramente, eu não gostava dele. Quando ele morreu, foi simplesmente um alívio. Mas ali naquele momento, ele confessando que gostava da Lydia, não me convenceu. Não gostei dos dois juntos. E um outro casal ali que eles tentaram fazer com a Lydia foi a Lydia e o Parrish. Só que eu achei esse o mais estranho de todos. É que o Parrish, ele parecia muito, gente, que ele tinha caído de paraquedas ali naquele mundo sobrenatural. Parecia que ele não se encaixava. Com a própria alcateia do Scott, eu acho que o Parrish não se encaixava. Eu acho que ele e a Lydia não deram certo. Eu não gostei de ver os dois juntos. Eu não gostei de insinuar ali que os dois virariam um casal. Mas eu não sei, deixa aqui nos comentários o que vocês achavam desse casal. E eu não esqueci do Scott e da Kira. Eu só não gosto dos dois juntos. Eu sei que eu já falei do Scott e da Alison, mas agora eu vou falar do Scott e da Kira. A Kira foi a namorada que vem em sequência da morte da Alison. E fazendo uma comparação assim, gente, quando a Alison descobriu que o Scott era um lobisomem, ela surtou, ela teve uma crise ali. Ela simplesmente não conseguiu processar no primeiro momento que o namorado dela era um lobisomem, o que pra mim é uma reação totalmente normal. Só que quando a Kira descobriu que o Scott era um lobisomem, pra ela foi a coisa mais normal do mundo. E que foi muito estranha pra mim, porque não tem como uma pessoa achar uma coisa dessa simplesmente normal, levar de boa e pronto. Kira, ela era muito legal, ela era muito engraçada, mas quando eu vi os dois juntos, me passava muita sensação de que eles eram muito mais amigos do que namorados. Eu acho que tem que ter um equilíbrio, tem que ser as duas coisas, né? Não dá pra você ser só a amiga do seu namorado. Inclusive tem aquele momento ali em que a Kira vai beijar o Scott e os dois ficam estranhos. Depois ele fala ali que parecia que ele tava beijando a avó dele. Então, assim, em vários pequenos momentos, assim, me deu a sensação de que os dois não eram muito namorados e eram muito mais amigos, assim. Mas o relacionamento dos dois acabou também ali na quinta temporada, quando a atriz também resolveu sair da série. O Scott era um grande pé frio porque ele não conseguia ficar com nenhuma namorada. Para não encerrar a série com um personagem sozinho, que sinceramente era o que eu gostaria de ter visto, eles iniciaram um relacionamento entre a Malia e o Scott, que pra mim foi a coisa mais sem sal, mais sem graça e mais absurda que já se viu. Porque a Malia namorava o Styles, o melhor amigo do Scott, e um belo dia o Scott está namorando a Malia
E o Styles está muito bem com isso, foi muito estranho. Não parecia que ninguém estava incomodado com isso e foi simplesmente estranho. Não tinha química, não parecia que os dois se gostavam. Passava muita impressão de que eles só estavam juntos porque eles precisavam estar juntos, que eles não poderiam ficar sozinhos. Foi muito essa impressão que esse casal me passou. Foi muito estranho, com certeza foi o casal mais sem graça, mais sem química que Teen Wolf já apresentou pra gente. A gente teve também o Derek com a Jennifer, que foi ele a professora do Scott que apareceu na terceira temporada. Eu confesso que eu gostei bastante dos dois juntos, porque o Derek ele era um personagem muito fechado, muito na dele. A gente não conseguia ver muito das emoções do Derek. Só quando o Scott e o Styles se aproximaram dele ali, que a gente começou a ver um pouquinho mais de quem era o Derek, mas com relação aos relacionamentos dele, a gente não conseguia ver muita coisa. A gente viu essa aproximação da Jennifer com o Derek, foi bem legal. A gente vê ali o Derek abaixando um pouco a guarda, mas também foi bem decepcionante, porque no final, ali na metade da temporada, a gente descobre que ela é a vilã da temporada, né? Que na verdade ela tava usando o Derek ali. Então foi tipo um tapa na cara, né? Porque no momento em que o Derek abaixou a guarda, no momento em que ele deixou alguém se aproximar dele, ele só levou na cabeça porque era uma grande armadilha para ele, que ela só tava usando o Derek. Então, coitado do Derek, só se ferrou. Mas eu gostei dos poucos momentos que eles tiveram juntos. A gente também teve o Liam e a Hayden, que era um relacionamento meio cão e gato ali no começo da quarta temporada. Só que esse relacionamento foi trabalhado, a gente começou a ver os dois se aproximando, criando uma amizade, parando de brigar um pouco. Na quinta temporada isso se fortaleceu ali, porque o Theo meio que manipulou o Liam e eles já estavam meio juntos ali, foi legal ver os dois juntos. Só não foi legal ver o Theo manipulando o Liam com tanta facilidade. Mas enfim, foi bom ver esse relacionamento crescendo na série. Eu só não entendo por que na 6B a atriz simplesmente saiu da série. É lógico que ela deve ter tido os motivos dela para deixar a série. Mas eu falo assim porque os dois estavam tendo um relacionamento tão legal, eles eram tão unidos, eles eram tão amigos, eles se importavam tanto um com o outro. E quando chegou a 6B, quando chegou ali os episódios finais da série, a atriz simplesmente não estava mais e não foi dada uma grande justificativa para a saída dela. Só se falou ali que ela precisava proteger a irmã dela, simples assim. Então eles nem se deram ao trabalho de dar uma grande justificativa para o sumiço da personagem. Agora vocês lembram que eu ia falar do Jackson mais pra frente. Então, o personagem ele saiu na segunda temporada. Ele era o melhor amigo do Danny. Só que na terceira temporada, o Danny começou um relacionamento com Ethan. Só que me deixou muita sensação, gente, com a saída do Jackson, que esse casal seria entre o Jackson e o Danny. Por que eu tô falando isso? Por que eu tô falando que eu acho que o Danny e o Jackson iniciariam um relacionamento na terceira temporada? Porque o Jackson retornou no final da série, nos últimos episódios, com um casal com Ethan. Então eu acredito que era pra isso ter acontecido na terceira temporada entre o Jackson e o Danny. Mas, como eu já falei, eu gostava do Jackson com a Lydia. Agora eu vou falar de dois casais que simplesmente não aconteceram na série, mas que eu gostaria muito de ter visto, que são duas combinações com o Theo. O Theo ele foi o vilão da quinta temporada, mas eu gostaria de ter visto ele com um casal com uma dessas duas pessoas. Mas eu tenho o meu favorito. Primeiro seria o Theo e a Malia, porque a gente viu ali que com toda a manipulação que o Theo fez na quinta temporada ali para poder tomar o café do Scott.
ele meio que flertou ali com a Malia, ele se insinuou bastante pra ela, mas aquilo ali não deu em nada e ninguém mais tocou no assunto. E também na sexta temporada ali na redenção do Theo, em que ele estava melhor, em que ele estava mudando, ele ficou ali numa relação de gato e rato com o Liam, que eu gostei muito, eu shippei muito esses dois. Eu queria muito ter visto esses dois juntos, porque eu comecei a achar que os dois tinham uma química maravilhosa juntos. No final da série eu só consegui enxergar esses dois juntos, e isso nunca aconteceu. E eu sei que tem uma boa parcela dos fãs que também queriam que o Theo e o Liam virassem um casal, mas isso não aconteceu. Então, balanço geral, assim, dos casais de Teen Wolf: Alison e Scott, Styles e Malia, Jackson e Lydia, Liam e Theo. Esses são os casais que eu mais gostei e as alterações que eu acho que deveriam ter acontecido na série. Mas é isso, gente. Se eu esqueci algum casal, deixa aqui nos comentários. Fala pra mim quais são os seus casais favoritos, quais as alterações vocês fariam nesses casais, se vocês concordam ou não comigo, deixa aqui nos comentários. Gente, pra quem não for inscrito, se inscreve, ativa as notificações e não esquece de deixar o seu like aqui, de compartilhar esse vídeo nas redes sociais de vocês, que isso ajuda muito o canal. É isso, gente. Até o próximo vídeo. Tchau!